Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma conversa teológica e para a gente é uma grande honra, um privilégio poder oferecer material de qualidade através das mídias sociais. Você é nosso convidado especial e eu peço que você compartilhe esse nosso bate-papo, marque pessoas aí nos comentários para que juntos possamos enriquecer nosso conhecimento, estar firmados na palavra a respeito de um tema um tanto quanto delicado que nós vamos abordar hoje. A conversa é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, instituição que está localizada em Ijuí, no Rio Grande do Sul, e a nossa faculdade tem prezado pela qualidade do ensino teológico há mais de 50 anos, investindo no reino de Deus e na vida dos vocacionados. Para conhecer um pouquinho mais de nossa instituição, você pode acessar o nosso portal batistapioneira.edu.br ou entrar em contato conosco através do telefone WhatsApp 553332-2205. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e para abençoar a sua vida através daquilo que temos oferecido à comunidade à nossa volta. Hoje, como eu disse, vamos abordar um tema um tanto quanto delicado, mas necessário, sobre a perspectiva bíblica. Nós vamos estar falando a respeito do feminismo. Então, para que pudéssemos abordar esse tema e tanto, nós convidamos 3 pessoas especiais que vão estar falando a respeito dessa temática. Temos conosco a Elaine, que tem formação na área da pedagogia e teologia. Temos a Marta conosco também, que tem trabalhado na JUFEMI, a junta, que tem trabalhado mais pontuadamente no trabalho com as mulheres dentro da nossa convenção pioneira, e ela tem formação na área da teologia, e o pastor Josemar, que tem formação na área da teologia e de história. É uma grande honra recebê-los, e vamos para as perguntas, e eu creio que cada uma dessas perguntas é especial e vai abençoar a cada um dos que estão conosco nesse momento. Então, vamos iniciar o nosso primeiro bloco de perguntas. Elaine, a primeira pergunta que eu tenho é: o que é feminismo? Como surgiu esse movimento? Pode nos explicar? Vou tentar ser sucinta, que temos muita informação sobre isso, mas eu vou tentar ser sucinta. Bom, teríamos 2 respostas até, para quem está, o que é o feminismo, para quem está dentro do movimento e para quem está estudando, fora do movimento. Então, para o movimento, é a luta pelas desigualdades entre homens e mulheres e que querem reparar a desvantagem que existe, que há entre os gêneros, através das políticas públicas e de uma revolução social. Agora, para mim, para nós, assim, para quem está estudando o movimento feminista, eu vejo o movimento feminista como um movimento ideológico e político. Por que ideológico? Ideológico, para diferenciar um pouco o realismo, o realismo é uma ideia, é uma corrente filosófica antagônica ao idealismo. O realismo, ele, como corrente filosófica, ele coloca a busca pelo conhecimento, o conhecimento determinado pela observação do objeto, da realidade. Observa-se o mundo real. E um exemplo poderia ser a biologia, a ciência pura, diz que o ser humano nasce homem e nasce mulher. Observa-se a realidade. Gato e cachorro são animais, homens e mulheres são seres humanos. Então, essa é a visão realista, é o que o realismo coloca. Já no idealismo, a busca pelo conhecimento é pautada no sujeito, é as percepções e as ideias do sujeito que vai trazer, então, a ele o conhecimento, ou ele vai dizer que aquilo é verdade para ele, O feminismo busca nas suas respostas, e pauta o seu conhecimento na forma como as pessoas veem o mundo, percebem o mundo. Então, as percepções são individualistas, e parte de dentro de cada uma delas. Então, se a ciência explica o fato, mostra a realidade, o ideologista entende conforme as suas percepções. Mesmo que a sua visão não seja comprovada na realidade, ele acredita que aquela é a sua verdade. Então, o movimento feminista é ideológico por esse fato também. É político porque a propaganda do feminismo é a luta pelas mulheres, é a luta das mulheres pelas mulheres. E tem um tripé aí que seria a igualdade salarial, os direitos civis e o combate à violência. Se você me perguntasse assim, Elaine, você
tem na sua fala, você é a favor da igualdade salarial, dos direitos civis e do combate à violência? Eu sou. Para as feministas, isso já me torna uma feminista. E eu não me considero uma feminista só por defender esses princípios. Então, e também para quem estuda o movimento, vai perceber que os famosos nomes dentro do feminismo, né, eles demarcam como comum interesse entre elas a revolução sexual. Aí eu quero citar aqui uma frase da Kate Millett, uma feminista, né, que escreveu o livro Política Sexual. Ela diz que a definição do feminismo está visceralmente atrelada a uma estratégia de modificação dos comportamentos sexuais. Para ela, o feminismo é a formulação completa e satisfatória dos fins da revolução sexual. Então, a gente já vê aí, né, que a revolução sexual, ela não acontece nessas últimas ondas agora, né, já no século XX. Já começa lá atrás, a gente já começa a perceber o que o feminismo também carrega em si a revolução sexual. A Ana Campagnolo, né, uma das que tem falado muito sobre isso, né, que eu tenho lido bastante sobre ela também, sobre o que ela escreve, e ela é historiadora e pauta, né, tudo aquilo que ela tem colocado dentro da história. Ela diz que o feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e a crescente amargura entre os sexos, acelera a desagregação familiar e induz a eterna insatisfação e a libertinagem sexual. Então, olha, né, o que é o movimento feminista, né? E aí, a gente está conversando sobre isso e eu pergunto para você, né? Você sabe como surgiu o movimento feminista? Como que surgiu o movimento feminista? Vamos lá. Historiadores e feministas, eles explicam o feminismo dentro de uma linha do tempo, para, de repente, tornar mais fácil, né? Dentro de uma cronologia. Então, eles colocam assim, né? Algumas falam do proto-feminismo e algumas outras apenas das 3 ondas, e talvez possível entrando na 4ª agora, mas vamos começar no proto-feminismo, então. A gente já tem situação, a gente já fala sobre esse assunto no século XIV, mas está muito distante. Vamos para o século XVIII, que é o forte, né? Que começa, então, ali no século XVIII, a gente vive contextualizar o que está acontecendo na história. Termina, então, a Idade Média, né? A época das trevas, o século das trevas, e entramos no século das luzes. O iluminismo está acontecendo, nascendo na França, né? E com tudo isso, a Revolução Francesa dentro ali. E o iluminismo, o que ele prega? Eu estou falando disso porque é dali que as primeiras mulheres vão beber, né? O que o iluminismo fala? Da razão humana. A razão humana agora é o centro do conhecimento, não é mais Deus. É o século, é o movimento que vai falar do antropocentrismo, né? Que fala que é o fim, eles falam que é o fim da era cristã. O comportamento moral não podia mais ser pautado no cristianismo, né? Então não era necessário o cristianismo para moralizar o ser humano, o homem e a mulher. Então temos a Revolução Sexual, o Marquês de Sade, um pornográfico escritor, que é um dos iluministas da época, né? E ele vai dizer, por exemplo, que as mulheres, deixa eu ler aqui para não me perder, as mulheres não são nada mais que máquinas planejadas para voluptuosidade e que só devem ser alvo da luxúria. Então, é nessas pessoas que as feministas, que as mulheres, né, naquela época, estavam bebendo. O grande nome desta época do proto-feminismo é a Mary Wollstonecraft. Então, para não ficar muito longo, né, dentro de tudo isso daí, as pautas do proto-feminismo é contestar o direito à propriedade, desigualdades contratuais no casamento, já começa os primeiros sinais da luta pelo voto feminino. A Mary vai falar muito sobre a igualdade, a educação igualitária, né? Meninos e meninas terem o mesmo conteúdo nas escolas. Isso parece algo assim, é uma queixa válida, interessante, mas ela também vai dizer que colocar as meninas dentro do mesmo conteúdo
com o tempo, tornar as mulheres mais libertas da dependência masculina, né? Dessa vida fútil que as mulheres tinham, né? E por aí vai. Aí a gente para olhar quem é Mary Wollstonecraft. Ela teve, assim, ela é a chave no proto-feminismo, né? O que ela vai dizer? Quem era ela? Ela era uma mulher que no primeiro casamento foi, né? Foi uma mazela da vida aí. O rapaz, deixa eu ver se eu tenho o nome dele, eu lembro o nome dele, não lembro o nome dele. Gilbert. Ele engravida e a abandona. Isso faz com que ela tente suicídio por 2 vezes. Aí depois o segundo marido, Godwin, ele foi o pai da revolução sexual, ele era contra o casamento, ele era contra a monogamia, e ele só casa com Mary para proteger a ela e a filha dela, então já vê o casamento como uma proteção da mulher, né? Bom, mas mesmo cumprindo essa obrigação social que para ele é contra o feminismo, né? O feminismo, contra a monogamia e o casamento. Bom, vamos para a primeira onda, que começa ali no final do século XIX, começo do século XX, entre 1840 e 1960, né? Quem são os nomes dessa primeira onda? Lucretia Mott, Susan Anthony, Elizabeth Stanton e Kollontai, né, que foi a mãe do feminismo marxista na Rússia, que estava acontecendo tudo junto por ali. E quais são as pautas estão ligadas também à igualdade dos direitos contratuais da propriedade, e o que marca bastante esta primeira onda é o sufrágio, chamado sufrágio feminino, que é a luta pelo voto feminino. As feministas vão dizer que a convenção que ocorre em Seneca Falls, em 1848, né, onde tinha 300 pessoas e 12 resoluções foram discutidas, 68 mulheres assinaram essas resoluções e 32 homens estavam presentes. Então, o que acontece? Essa convenção acontece dentro de uma igreja cristã, dentro de uma igreja metodista, envolvendo algumas mulheres cristãs. E aí, algumas feministas hoje dizem, viu que lindo que é a primeira onda? A primeira onda acontece dentro de uma igreja com princípios cristãos, uau, que legal, então, né? Por que não ser feminista? Mas quando você começa a estudar toda a história, você percebe quem eram essas mulheres, né? Com certeza, eu acredito que entre elas existiam algumas cristãs buscando, sim, o retorno dos princípios cristãos, os direitos pela dignidade humana, né? E a convenção vai falar sobre o direito à vida, a liberdade, a busca pela felicidade. Somos todos iguais perante Deus. Isso é maravilhoso. E nós, como cristãs, também falamos sobre isso, também buscamos isso. Mas ali no meio, principalmente a Stanton e a Mott, elas se desvincularam da fé cristã. Elas têm princípios anticristãos, né? Elas são contra o casamento, tanto que a Stanton vai dizer que o casamento era uma prisão, era um flagelo na vida da mulher, né? Então, essa luta pelo voto feminino, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre isso, porque é uma falácia, né? Quando a gente pensa que quando as feministas hoje dizem, se você pode votar hoje, é graças ao feminismo, é graças às à luta das mulheres. E isso não se comprova na história. Na realidade, não se comprova quando você estuda. O movimento feminista ele faz assim, o que dizemos de apropriação histórica dos fatos que aconteceram para fortalecer os argumentos que né, das quais elas se pautam. Então, a gente é que a gente não tem tempo para mergulhar nisso tudo. Mas quem podia votar naquela época, por exemplo? Quem tinha propriedade, homens acima de 25 anos. Então não era só um direito para as mulheres, porque muitos homens não podiam votar. E serviam também, né, Elaine? E os que serviam no exército também, né? Sim. Então é assim, você, homem, você quer ter o seu título de eleitor? Se aliste primeiro, vá para a guerra primeiro, conquiste o seu voto indo para a guerra. Quantos homens morreram na guerra para poder, então, ter esse direito? E aí, a pergunta que eu deixo para vocês estarem pensando aí, será que você, mulher, iria para uma guerra para conquistar o seu direito ao voto?
Elaine, não iria. E se a gente para perguntar para algumas mulheres hoje, para não só mulheres, pessoas que não... hoje a gente está mais politizado, mas eu lembro que até um tempo atrás a gente nem conseguia lembrar quem tinha sido nosso último candidato a deputado, a vereador, para ver como não éramos politizados. Assim, eu tenho que votar. Quem que você vai votar mesmo? No último dia, no mesmo dia da eleição, você não sabia nem para quem ia votar. A importância que o voto tem ainda hoje. Então, não é algo assim para dizer, né? Então, os homens ganhavam esse direito indo às guerras. Outra falácia da questão do voto é falar que o voto, assim, né? Foi uma conquista feminina, a mulher que foi lá e lutou por ele. Não, a gente acabou de falar sobre isso, e a gente vê, então, o que a própria Simone de Beauvoir diz, que o voto foi uma concessão, não uma conquista. Né? As mulheres conquistaram, não conquistaram isso, foi uma concessão dada pelos homens. A Susan Anthony, né, diz assim, a indiferença e a inércia e a apatia são os maiores obstáculos para a emancipação das mulheres. Ou seja, elas não foram atrás. E um dado importante aqui do voto brasileiro, no caso, é a mulher consegue, o Getúlio Vargas, que outorga e sanciona a lei para que as mulheres possam votar em 1932. E a primeira mulher foi Celina Guimarães, e ela teve o seu título de eleitor, ela conseguiu ele, não foi porque ela foi buscar, lutar, levantar alguma bandeira, é porque o esposo dela estava interessado nas questões políticas e falou assim, vai, né, tira seu título. Ela não estava interessada nisso. Tanto que em 1927, depois de tanto ela ouvir, eu agradeço que o meu nome está na história, meu nome é citado, mas a frase dela é, eu não fiz nada, tudo foi obra do meu marido. Então, por ele que ela conseguiu o título de eleitor. Então, a gente tem que tomar cuidado de algumas falácias que existem por aí, né? Dizendo que é através da luta das mulheres, do feminismo, que a gente pode votar hoje. Bom, eu vou tentar, vou dar vou para a segunda onda já aqui, que começa em 1960, então, né? É um movimento. As feministas dizem que o nome feminismo começou por ali, começou a levar o nome de feminismo em 1960. Os nomes importantes desse movimento é Simone de Beauvoir, Beth Friedan, Shulamit Firestone, Margaret Sanger. Margaret Sanger é citada muito na segunda onda, mas ela começa a sua luta por alguns direitos lá já na primeira onda. Então, quem que é Margaret Sanger, por exemplo? Ela foi a mulher que abriu a primeira clínica abortista nos Estados Unidos, né? Então, ela levantou a bandeira do aborto. A Margaret Sanger, né? Ela diz assim, uma frase dela, as mulheres não devem pedir direitos, somente têm necessidade de reivindicar o poder. Este poder não deverá estar na busca fútil de independência econômica e imitar os homens na ocupação de indústria e negócios. O poder da mulher se pode expressar e pode se fazer sentir somente quando ela rejeita a tarefa de dar à luz a crianças não queridas. Então, esse era o discurso de Margaret Sanger. Essa é uma das precursoras do que conhecemos como o feminismo. Na segunda onda, as pautas são abortistas, então a pílula anticoncepcional vem para promover a liberação sexual, a promiscuidade e a irresponsabilidade sexual, quebra de muitos tabus. A segunda onda tem como pauta também ela se levantou contrário às mães e mulheres né, que decidem estar dentro do lar. A mulher não tem a escolha de querer estar dentro do lar, ela tem que ir para fora, ela tem que buscar ir para o mercado de trabalho. A segunda onda também é contra o casamento monogâmico, pautas da liberação da pedofilia, né, e da ideologia de gênero também, que nasce na segunda onda. A Simone de Beauvoir, que é um dos nomes mais importantes aí da segunda onda, ela escreveu um livro ali em 1950 chamado O Segundo Sexo, né? E a vida dessa mulher é promíscua, né? Dizem as escritoras aí que, né, a Campagnolo, por exemplo, que é uma das mulheres uma das pessoas mais perversas
do movimento, porque ela era uma pedófila. Então, se a gente não para ler, levanta algumas frases de efeitos de Simone de Beauvoir, não, vai estudar quem foi ela, né? Ela aliciava menores, né, para o amante Sartre, né? Para eles três terem, então, o que se chama de uma relação trisal hoje, né? Então, assim, ela aliciava menores para Sartre, ela fazia parte dessa promiscuidade toda. Então, é nessa mulher que as feministas vão beber, vão buscar, né? Tem Beth Friedan também, que escreveu A Mística Feminina. A Beth Friedan levanta bandeiras de contra dona de casa. Ela viver dentro de casa era um tédio. Estar confinada dentro de casa, sendo mãe e sendo esposa, era estar aprisionada, era um sofrimento. Então, esta é a segunda onda. Vamos para a terceira onda. Juro que eu estou tentando fazer um resumão. A terceira onda começa já em 1990, tá? Nomes: Monique Wittig, Judith Butler, a Berenice Bento, que é uma feminista brasileira que levanta e fala que não existe mulher, a mulher é apenas um símbolo autoritário e impositivo, não existe essência mulher. E as pautas são a ideologia de gênero, atacar o feminino, desconstruir o gênero e a linguagem não binária, que nós temos visto muito hoje, né? Todas nós aqui, né, menines? Então, essa é a linguagem não binária, já muito forte dentro da terceira onda. E aí, eu acho que eu fecho aqui, né? Depois eu deixo para vocês falar um pouco mais, eu quis só dar a base, então, do que seria o feminismo e como surgiu todo esse movimento. Certo. Deu para ter uma boa perspectiva a respeito desse movimento. E a minha pergunta agora para a Marta é de que forma todo esse movimento toca ou até chega a ferir o cristianismo? Marta, poderia explanar para a gente? Então, depois do que a Elaine falou, pastor Natan, eu acho que eu vou ter que reforçar apenas algumas coisas, né? Tirar alguns elementos aqui para a gente conversar. Mas assim, vamos começar por aquilo que toca, tá? Se você vai ver algumas mulheres que se autodenominam como antifeministas, tá? Que lutam pela causa do antifeminismo, elas vão dizer assim, categoricamente nada toca. Tá? Você vai ver assim que essas antifeministas dizem isso, e são muitas, né, Elaine? Muitas aqui no Brasil também que falam. Tanto que, tá? Quando Elaine e eu estávamos conversando sobre o tema, nós falamos, não, mas tem o outro lado. Há também estudiosas, né, que dizem, não, tem sim, tem alguns pontos, tá? E nós tentamos, assim, conversar e eu gostaria de apresentar alguns, tá? Primeiramente, o público-alvo, tá? Público-alvo do movimento feminista, mulheres. Ok, convergimos. Segundo ponto, os homens aqui, que me perdoem, mas depois eu construo, vou continuar a falar sobre essa resposta, tá? A falibilidade do homem. Concordamos, né? Terceiro ponto, a insatisfação contra as injustiças contra as mulheres. Então, essas três coisas, né? Eu separei aqui fiquei pensando como algo que converge, algo que toca. Porém, aquilo que toca é complexo, né? Aquilo que ao mesmo tempo toca nos fere. Por quê? Como cristãs, nós reconhecemos assim que o evangelho, ele cuida, vamos pensar assim, Deus, né? Ele cuida do quê? De homem e mulher. Ele envolve todo ser humano. Nós, como cristãs, não podemos apenas buscar a defesa da mulher. Nós buscamos o cuidado do todo, homem e mulher. Então, aqui fica um pouco complicado nós só lutarmos em prol das mulheres, tá? Quanto ao reconhecimento da falibilidade do homem, certo? A palavra de Deus diz isso, mostra, porém não exclui as mulheres. Não tem como excluir as mulheres. A gente vai olha Romanos, olha para toda a palavra desde Gênesis, né, minhas amigas e meus amigos? Já está estampado que nós somos falhas
tanto quanto. Então, se você quer olhar lá para o Novo Testamento, né, todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Então, o evangelho, ele engloba o homem e a mulher como seres pecadores, tá? Então, é complicado, não podemos atacar o outro sem olhar, nem podemos atacar o outro, mas não podemos fixar os nossos olhos no outro, tirando a nossa culpa da jogada, né? Tem também a terceira questão que eu coloquei como algo que converge, né? A insatisfação das mulheres quanto às injustiças contra as mulheres, né? Repetir aqui as minhas ideias. Mas a ideia é que nós podemos compreender que nós temos, como cristãs, que lutar não apenas em prol das mulheres. Vocês acham que só as mulheres sofrem? Homens aqui dessa live? Só as mulheres sofrem? Tá, e se a gente olhar nas mídias, e quantas mulheres arquitetam a morte dos seus próprios maridos? A gente vai ver, lá no Afeganistão, eu estava vendo que tem o aliciamento de meninos para prostituição, de 7 a 18 anos, que depois esses meninos são jogados, né? Eles completam 18 anos, eles são jogados na sociedade e são excluídos por eles terem comportamento homossexual, sendo que eles foram alvo da pedofilia. Então, será que somente homens sofrem? Então, o evangelho, somente mulheres sofrem, né? Perdão. Homens sofrem também e precisam do nosso olhar, precisam da nossa atenção. O que mais que fere, o que mais que diverge do feminismo e da nossa fé cristã? As feministas não aceitam o conceito que, para nós, como cristãos, é inegável, que é a paternidade de Deus. Então, tudo que envolve o termo paternidade é rejeitado por elas. Há rejeição escancarada. Não há o reconhecimento de Deus como criador, como se Deus tivesse algo perfeito, porque elas lutam por uma autodefinição da mulher. Complicado. Vamos caminhar mais ainda um pouquinho. Também há algo que é muito, muito, muito forte, né? Que se as mulheres dizem que lutam em prol das mulheres, né? Em prol da vida, por que então o aborto também é cometido? Por que é liberado o aborto? Por que é respaldado o aborto entre as feministas se 50% ou menos, né, das mulheres, dos abortos são contra mulheres? Estava lendo o livro ali da feminilidade radical, da Carolyn, e eu quase chorei, gente. Agora tem que botar, né, um ar feminino aqui mesmo. Quase chorei quando elas começavam a relatar que lá na Índia, né, Índia, China e vários lugares, né, Elaine, tu pode também me ajudar aqui nisso, acontece que eles descobrem o sexo da menina, gente. Se descobre o sexo, daí podem matar a mulher. Entendeu? É liberado matar a menina no ventre, quando ela é descoberta, porque isso pode matar a menina, né? Nós precisamos mais de homens na sociedade. Então, gente, isso é muito triste. Por isso que, sim, há muitos fatores que nós divergimos. E nós, como cristãs, temos sim que, como cristãos que estão também, homens e mulheres nos assistindo, nós precisamos sim ficar com o nosso coração impactado, com o nosso coração chocado diante de ideias. Eu posso continuar, mas eu vou ter que deixar meus amigos falarem aqui, né? Tem a questão que a Elaine falou também, da liberdade sexual, e aqui a gente lembra de uma frase célebre, né, da Simone de Beauvoir, que ela diz assim, né, que você não nasce mulher, torna-se. Entendeu? Então, olha só, nós temos muitos, muitos, muitos conceitos, além de falar que as feministas também alteram o nome de Deus, né, na Bíblia, colocando como a deusa Sofia. Então, gente, alterar a palavra de Deus, isso é algo que nós, como cristãos, nós sabemos, e estamos aqui falando uma live de uma faculdade, né, teológica, sabemos que a Bíblia é
inerrável. Então, não temos como falar sobre esse assunto. Creio que é isso. Vou ter que parar porque temos mais a conversar. E pensando nessa perspectiva, Elaine, é possível ser cristã e feminista, ou melhor dizendo, defender um feminismo cristão? Porque isso nós temos visto nos púlpitos evangélicos hoje em dia, né? Uma defesa de um feminismo cristão. Há como convergir essas duas coisas e fazer com que elas andem juntas. Qual é a tua explicação a respeito disso, Elaine? Olha, eu não quero fazer agora com os desafetos, né? Mas pautado no que a Martinha acabou de dizer, alguns exemplos que a Martinha disse, né? Que são princípios cristãos, como, né? É uma frase que a Cris Correia falou uma certa vez. Não tem como ser feminista cristã. Ou quem se diz feminista cristã, ou não conhece de fato o cristianismo, ou não conhece de fato o feminismo. Porque são duas... Elaine, repete. Eu vou ter que repete essa frase, por favor. Então, quem se diz feminista cristã, né? Ou é porque não conhece, né, os ensinamentos do feminismo, ou então não conhece o que a palavra de Deus diz sobre os princípios cristãos, né? O cristianismo. É claro que a gente percebe, assim, quando o feminismo, as feministas advogam que o movimento é uma reivindicação legítima contra abusos que ocorrem na sociedade. Então, com essas nossa live aqui, com a nossa fala, a gente não está desmerecendo, a gente não está fazendo vista grossa, a gente não está querendo tampar o sol com a peneira, dizendo que dramas pessoais não acontecem. Dramas pessoais e reais, eles acontecem, né? E são trazidos para a pauta das feministas. Sim, tem dramas intensos, como violência doméstica, insensibilidade por parte dos maridos, maridos abusivos, casamentos que são horríveis, que são ringues de luta. Então, isso é real, isso acontece. E aí, a mulher que ainda não entendeu, né? O que realmente, não só a mulher, o que o homem e a mulher ainda não entendeu o que é ser cristão, acaba buscando no feminismo, no movimento, a luta por essas situações que são pessoais muitas vezes, né? Então, como cristãs, nós sabemos que a solução para o drama humano, seja ele qual for, menor, maior, qual seja a intensidade, a extensão dele, não está em ideologias, não está no feminismo, por exemplo, em nenhum movimento. Então, o que as feministas propõem para a solução dos problemas? Vamos dar uma olhadinha. Olha, o que as feministas propõem para a solução desses dramas pessoais, desses dramas reais? Uma delas, né, eu vou citar duas frases aqui, de Mary Daly, que escreveu A Igreja e o Segundo Sexo, e da Naomi Goldberg, que escreveu Mudando os Deuses. Elas propõem o fim de Deus. Então, a Mary fala o quê? As mulheres vão dar um fim a Deus. A Naomi diz o quê? O feminismo dará um fim às religiões tradicionais. Então, se as mulheres, as pensadoras do feminismo dizem isso, como nós cristãs, que temos Deus como nosso Pai, Criador de todas as coisas, podemos dizer que existe uma correlação e é possível ser uma feminista cristã. Elas atacam a doutrina cristã. Eu vou ler o que Bell Hooks fala nesse livro, né? Bell Hooks, o livro é O Feminismo é para Todo Mundo. Né? Ela diz o quê? A doutrina cristã, que tolera o sexismo e a dominação masculina, inspira as formas como aprendemos tudo sobre os papéis dos gêneros na sociedade. Não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. Então, as feministas pregam a transformação das crenças, o fim de Deus. Como podemos, como cristãs, dizer que há uma correlação, encontrar alguns pontos de convergência, né? Então, o feminismo não é uma ideologia neutra. Ela influencia, sim, os comportamentos, a forma como nós vemos a moralidade, né? É um movimento que tem como precursoras, né, as mulheres que são promíscuas, né? Isso é antagônico ao cristianismo. Então,
o que eu diria sobre também o cristianismo? O cristianismo, para diferenciar, né? O feminismo e o cristianismo. O feminismo, como é antropocêntrico, busca revolução sexual, transformações religiosas, o fim de Deus. Deus não é necessário para a moralidade, para dizer quais são os papéis de homens e mulheres numa sociedade. A palavra de Deus nos ensina o contrário. A palavra de Deus vai nos ensinar que Deus é o centro, né? O cristianismo é teocêntrico. A cosmovisão cristã, ela é realista. Nós conhecemos a Deus através de Cristo Jesus. Ele veio até nós. 1 Timóteo 1,15 diz que esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, eu sou o pior, Paulo dizendo, e nós sabemos que essa também é a nossa frase, de qual eu sou o pecador, eu sou o principal pecador, eu sou pecadora. Não é assim que o feminismo vê a mulher, né? ou o ser humano. Nós não confiamos nas nossas percepções. Nós sabemos que somos pecadores. Quero falar um versículo também de Jeremias 17:9, que diz assim: o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então, é nisso que nós cremos. Nós sabemos quem somos, o que a palavra de Deus diz sobre nós. Então, há incompatibilidades, sim, entre o cristianismo e o feminismo, né? O feminismo quer tirar a mulher de dentro de casa, né? O feminismo quer dizer que a mulher, como esposa-mãe, precisa ir para... Assim, o trabalho doméstico é sacrificial, enclausula as mulheres, rouba. Kollontai dizia, que o trabalho doméstico, ficar dentro de casa e optar em ser uma mãe e uma esposa, Kollontai dizia que rouba a intelectualidade da mulher, torna a mulher uma débil, entendeu? Burra, por fazer a escolha de querer ficar dentro da sua casa. Então, como cristãs, nós não aceitamos isso, nós não entendemos assim. Então, nós, frases como essas, né? Não, na verdade, foi Kollontai dizia, deixa eu fazer uma reformulação, Kollontai dizia que estar dentro de casa rouba a intelectualidade da mulher. Beth Friedan dizia que as mulheres em casa se tornam débeis. Então, isso como cristãs devem nos chocar. Devemos ficar chocadas em ler o que as feministas dizem, comparando-se com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E aí, a gente teria muito mais o que dizer, mas, então, eu tenho as minhas grandes ressalvas, sabe? Em dizer que existe feminista cristã. Aí você tem que deturpar a Bíblia. Foi o que a Martinha falou. Você tem que reescrever, e é o que estão fazendo. Estão tirando a inerrância, o poder da palavra de Deus, para pautar essas colocações feministas. Então, não creio que exista. Falei demais de novo. Muito bem. Marta, e sabemos que o feminismo ele defende algumas pautas, algumas coisas que na nomenclatura aparecem de uma forma muito bela, né? Por exemplo, defendem o autoconhecimento e a autoconfiança. Esses, de alguma forma, se opõem ao plano de Deus para a pessoa da mulher? Que você teria a dizer, Marta, a respeito disso? Olha, se os olhos das feministas fossem puros, puro seria o significado dessas belas palavras que você colocou, né? O autoconhecimento, algo ótimo, né? Você se conhecer, você saber as tuas vulnerabilidades, os teus pontos fortes, ótimo, as tuas características pessoais, perfeito. Mas baseado em quê? No que elas se espelham? Em quem elas se espelham para se autoconhecer? Se fosse só aí se conhecerem, nesse sentido que eu acabei de falar, é perfeito, mas como a Elaine falou, né? De que fonte elas bebem? De onde elas bebem? Se a gente vai ver, tem uma frase da Beth Friedan, né, que a Elaine citou, que ela diz assim: minhas palavras, enraizadas em minha verdade pessoal, guiaram outras mulheres à verdade pessoal delas. Ou seja, o autoconhecimento das feministas é em si mesmado, ele para nelas. E ele simplesmente
faz com que ela reforce, né, as características pecaminosas, toda essa ideologia que nós acabamos de ver. Então, o autoconhecimento das feministas, ensinado, guiado pelo feminismo, ele não tem como a gente dizer que ele vai convergir com o plano de Deus para a mulher, né, para a mulher cristã, tá bom? Quando a gente pensa na autoconfiança, perigoso. Vocês lembram, há alguns anos atrás, que veio a era do empoderamento feminino aqui no Brasil, né? Isso aqui lá atrás, Estados Unidos, já estava bem adiantado esse assunto, mas aqui deu a febre, né, das empoderadas. Gente, quantas vezes eu vi em imagens de igreja, a mulher empoderada, daí para melhorar eles botavam empoderada pelo Espírito. Tá? Daí outra empoderada não sei o quê. Empodere-se em lugares cristãos, em igrejas cristãs. Eu ouvi palestra que eu cheguei no final e falei, minha querida, não concordo. Porque não consigo. Porque o empoderamento, gente, a autoconfiança, se ela parasse, né, no sentido puro, no sentido real, que o dicionário diz, confiança em si mesmo, né, uma segurança de quem você é e tudo mais, perfeito. Porém, quando fica uma autoconfiança, quando você tem o poder para tudo, e não interessa o que você fizer, você ultrapassar pessoas, você desmerecer os homens ao seu redor, como é o que o feminismo né, propõe, aí está errado. Porque nós, como cristãs, nós sabemos que nós teríamos que trocar o termo auto com U para autoconfiança com L, porque nós, como cristãs, sabemos que nós somos capazes, nós somos valorizadas, nós somos dignas, né, dignificadas pelo Cordeiro. Porém, ao mesmo tempo, nós sabemos que se por um instante nós nos afastarmos do Senhor Jesus, nós afastarmos de Jesus, nós já estamos já direcionadas à queda. A gente mesmo sabe, né, que Provérbios 16, 18 diz o quê? Que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Podemos lembrar também do que o próprio apóstolo Paulo falava lá em Romanos 12, 3, né, que ninguém tenha de si mesmo, né, um conceito mais elevado do que deve ter. Então, pastor, querido pastor, quando você me pergunta, né, se tem como a gente, de alguma maneira, se isso se opõe ao plano de Deus, se nós olharmos com os olhos das feministas, sim, vai se opor. Ok, e uma amostra de que nós valorizamos as mulheres, elas responderam 2 perguntas cada uma. Agora eu vou perguntar, então, ao pastor Josemar a respeito dessa temática. Ótimo. Muito obrigado, viu? Não fez mansplaining, como diz o feminismo aí. Ou será que a gente vai deixar o pastor Josemar falar? Eu acho, né, que as nossas amigas, a gente convidou pastores, né, a mulherada aí para assistir, tá? Então, será que nós vamos deixar? Temos que deixar, né, Elaine? Mas foi pensar, tá? Fiquei feliz de ficar aguardando, né, a minha vez, e fiquei em silêncio mesmo tendo alguns pensamentos, porque nada mais diferente que mulheres fazerem uma análise crítica e histórica do feminismo, né? Eu acho que compete primeiro às mulheres realizar essa análise, né? Porque senão nós homens seríamos acusados mais uma vez de machistas, né, nesse contexto. Então foi legal, foi muito bom de ouvir essa percepção que vocês, como mulheres, têm do movimento, né. Então não é uma visão masculina, que eu acho que é significativo na nossa condução aqui. Certo, e pastor, aproveitando então que agora você ganhou voz, o cristianismo bíblico, ele é machista porque nós vemos isso sendo dito bem alto, né, nas mídias, de que a gente é muito retrógrado e que a gente está defendendo algumas coisas assim que não se encaixam na atualidade, como já foi mencionado, né, que precisa ser destruída a fé, o cristianismo, a Bíblia, a religião. Então, ao seu ver, olhando nessa perspectiva da palavra de Deus, o cristianismo, ele é machista? Então, essa é uma das duras críticas que o cristianismo sofre, principalmente pelo movimento feminista, né? Mas aí olhar vários aspectos
significativos aqui, tá? De forma breve, mas é importante a gente ter uma visão ampla disso. Primeiro, o cristianismo ele surge antes dessas discussões iluministas sobre machismo, feminismo, o femismo, que é o extremo, né, do feminismo. Então, a Bíblia não é, e nem a teologia, ela é em si uma cartilha sobre todos esses temas. Esses temas surgiram depois, a revelação já foi dada, e a preocupação bíblica não foi falar sobre feminismo, nem sobre machismo, nem sobre outros temas sociais atuais. E é um desafio, e provavelmente nós vamos incorrer a um erro se nós tentarmos de alguma forma dizer que a Bíblia fala isso, fala aquilo, quando a preocupação bíblica e da revelação não é essa, tá? Nem mesmo alguns temas teológicos foram amplamente abordados dentro da escritura da revelação. Nós vamos falar sobre escatologia, vamos falar sobre a eternidade, são assuntos que dentro da revelação são abordados de forma muito simples e, vamos dizer assim, superficial. O mínimo que a gente precisa saber para crer e para esperar por isso, né? Então, imagina esses outros temas sociais. A centralidade da Bíblia, ela está focada em Cristo, e na revelação de Cristo, que amou todos de forma igual, homens e mulheres. Essa é a tônica. Então, toda vez que a gente vai pegar esses movimentos sociais à nossa volta e, de alguma forma, tentar encaixá-los dentro da revelação, nós corremos sérios riscos de forçar textos, de forçar contextos, tá? Porque não é esse o propósito da Bíblia. Então, dizer que a Bíblia e o cristianismo são machistas, não é essa a preocupação do cristianismo, tá? Não é essa a primeira mentalidade. E provavelmente a pessoa que diz que o cristianismo é machista, né, e talvez até vê textos bíblicos como sendo machistas, essa pessoa ela vai partir de alguns textos bíblicos isolados, como aquele que o apóstolo Paulo fala sobre a submissão das mulheres, né? E aí, quando a gente pega textos bíblicos isolados, nossa, nós vamos defender os maiores absurdos possíveis. O pastor Oswaldo sempre dizia, a Bíblia é a mãe das heresias, porque, de fato, o texto bíblico fora do seu contexto, ele pode ser usado como pretexto para as mais diferentes causas, tá? Por isso, sempre quando nós vamos olhar um movimento, vamos olhar a escritura, né? A necessidade de olhar o todo, a revelação como um todo. E na revelação como um todo, eu não consigo ver essa percepção machista e também não uma percepção feminista, né? Eu vejo, de novo, esse cuidado de Deus com a criação, e a criação de Deus, ela, como o próprio Deus avalia, ela é boa, ela é perfeita, é dessa forma que Deus fez, tá? E nós precisamos entender que a revelação da Escritura ela se dá dentro de um contexto histórico. Deus, ao se revelar, Deus ele não atropela as estruturas, né? Então, é uma sociedade, e aí é importante enfatizar, é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade com alguns conceitos, e é dentro dessa sociedade que Deus se revela, tá? E Deus estabelece alguns argumentos que vão, ao longo da história, demolir essas estruturas opressoras, essas estruturas pecaminosas e que fazem mal para as mulheres, fazem mal para homens, fazem mal para crianças, né? Mas é dentro dessa roupagem que Deus fala, que Deus se manifesta ali, que Deus usa pessoas. Então, fica evidente uma narrativa que, de certa forma, né, se você for olhar para alguns textos, enaltece a figura masculina, porque essa é a realidade onde Deus fala. Mas aí quando você vai olhar o que Deus falou através desses homens, bom, Deus falou que homem e mulher foram criados por ele, em termos de dignidade iguais, Deus tem o mesmo amor, ele morreu por homens e mulheres. Então, Deus entra nessa estrutura humana que eu creio que ele não concorda, né? Pela Escritura a gente vê que não é essa a percepção de Deus, mas Deus entra nessa estrutura, ele se revela, e a revelação de Deus, ela vai mudar esse pensamento. Poderíamos citar aqui uma outra causa, né, diferente, mas é uma analogia legal, por exemplo, a escravidão. Em um texto bíblico você vai ter essa escrita, né, exata, dizendo assim, ó, não pode ter escravos. Agora, quando você vai fazer uma leitura da Bíblia
que fala de escravos, fala dentro desse contexto, né, onde a escravidão era presente. Aí você vai olhar o que a Bíblia fala sobre o amor ao próximo, o respeito, e a carta a Filemon, né, você vê que dentro dessa estrutura social, Deus estabelece a sua palavra que vai demolir, que vai, de alguma forma, né, quando os homens tiverem entendimento, quando os homens se apropriarem da palavra, essas estruturas elas vão ser abaladas, porque na carta a Filemon, aquele escravo deveria ser recebido como irmão. Bom, não tem mais como ter um regime de escravidão quando eu considero o outro como um irmão em Cristo, um irmão na fé, um igual, né? E eu vejo que o mesmo acontece também nesses temas, né, do feminismo e do machismo. Por mais que há uma estrutura social, quando nós vamos entender a Bíblia, interpretar a Bíblia de forma correta, isso cai por terra, porque a percepção de Deus é diferente, tá? E ainda, para finalizar aqui, né, se nós olhamos para a Bíblia e para o contexto judaico dizemos que eles são machistas, é porque nós não analisamos as outras culturas, os outros povos ao redor do povo judeu. Porque a valorização da mulher dentro do contexto judaico, a valorização da mulher dentro da Escritura, ultrapassa em muito todos os conceitos, preceitos e percepções que as outras comunidades, os outros povos ao redor tinham. Então, se nós devemos achar alguém machista, é a nossa sociedade pecaminosa, distante de Deus e que não lê a Bíblia. Se lesse a Bíblia, seria diferente. Certo, e pensando nessa questão que a Elaine colocou logo no início, poderia ser taxada de feminista, mas não sou, né? Nós sabemos que hoje muito dessa questão da valorização da mulher, né, da dignidade, da postura da mulher, tem sido pautado como assim, toda a defesa disso vem do feminismo. A minha pergunta para a Marta tem como nós defendermos a mulher de forma adequada e valorizarmos a figura feminina sem sermos feministas, né? Embora seja taxado, né? É isso, você é feminista, você está defendendo isso, você é feminista. Marta, tem como realmente enxergarmos com valor a pessoa da mulher sem sermos feministas declaradas? Sim, com certeza sim, né? Definitivamente, absolutamente sim. Nós, como o pastor Josemar acabou de falar, né? Desde os tempos bíblicos, nós vemos a valorização da mulher. A gente olha para Jesus Cristo, a forma com que ele tratava as mulheres, dignificava as mulheres, né? As mulheres cercavam Jesus, porque Jesus as tratava com dignidade. Então, quando a gente pensa na atualidade, algo que nós podemos, como igreja, nós podemos fazer e devemos incentivar as mulheres a viverem para a glória de Deus. Parece meio crentez isso, né? E porque uma vez que uma mulher queira viver para a glória de Deus, onde ela vai, na esfera que onde ela estiver, ela fará a diferença. Seja no setor secular, né? Nós vemos tantas mulheres, né, se destacando como juízas, como médicas, que abençoam pessoas que estão com dificuldade. Nós vemos tantas mulheres, né, como professoras que cuidam, quantas vezes elas também percebem crianças que são abusadas, né? De tantas formas, né? Nós podemos ver a mulher fazendo a diferença, nós fazendo a diferença como igreja. Quantos projetos nós estamos vendo também. Um exemplo, né? A Cristolândia para mulheres, né, gente? Olha que coisa mais linda esse alcance que tem, né? De mulheres que são tratadas, que têm as suas vidas restauradas. A gente tem um exemplo, né? De uma moça, né? De uma senhora que foi até lá para o seminário da União Feminina, né? Se preparar para viver a sua vocação, justamente por ter sido resgatada numa Cristolândia. A gente vê também, tem uma história que eu estava compartilhando com a Elaine, gente, que é impactante, de um cara que ganhou o Nobel da Paz de 2018. Vocês vão me perdoar a pronúncia, tá? É lá do Congo, então é um pouco difícil, né? Mas o nome dele é Denis... Tá escrito assim, Mukwege, tá? Mukwege, não sei o quê, Mukwege, né, Elaine? Não sabemos. Porém, assim, é uma coisa muito interessante que ele é um médico.
E ele trabalha, e ele diz que todo mundo tem que lutar pela justiça do ser humano, né? E é tão incrível que tem até um documentário sobre ele, que ele já atendeu mais de 30 mil mulheres. Ó, ele, né, um homem, atendeu mais de 30 mil mulheres, porque ele fez que foram violentadas, estupradas, né, em decorrência da guerra lá no Congo. Então, você vai ver, gente, que interessante, um homem, ele cria hospitais, né, vários hospitais ele já criou, porque, né, sempre sofre represália e tudo mais, assim, mas ele trata mulheres que são feridas de forma grave, com amor. Ele diz que muitas mulheres, após serem violentadas, elas levam tiros nas pernas, nas suas partes genitais, e ele tem um trabalho que é muito maior do que simplesmente essa parte, né, cuidar da parte cirúrgica. Ele trabalha também assim na questão de devolver a autoestima dessas mulheres, desenvolver habilidades, né? E ainda por cima, né, ele tem uma rede de advogados que trabalham para enfrentamento das pessoas que foram os agressores dessas mulheres. Então, sim, temos muitas formas. Essa forma que eu coloquei por último parece muito distante de nós, né? Mas nós podemos, sim, como igreja, fazendo um trabalho de mulheres, né? Por isso que a gente fala muito, nós temos que resgatar a alegria do cuidado da mulher na igreja, fazendo um trabalho legal da mulher, com as mulheres na igreja. Os olhos das mulheres serão sensíveis àquelas que estiverem passando por necessidades. E pastor Josemar, nós sabemos muito bem que no meio teológico hoje tem tido uma vertente de teologia feminista, né? Então, tendo isso em mente, adotarmos uma teologia feminista para a interpretação da Bíblia, das Escrituras, seria o adequado? Termos essa hermenêutica para tocarmos os olhos nas Escrituras? É uma boa pergunta, né? Eu vou parecer que eu estou fugindo pela tangente, né? Eu creio que a teologia ela deve ser bíblica sempre. Mas eu vou explicar isso, né? A teologia, a partir de alguns segmentos, de alguns temas, ela sempre nos leva a uma leitura parcial, tá? E provavelmente também equivocada da revelação. Eu tenho crise até mesmo quando a gente vai falar assim, eu sou adepto, vou polemizar agora mais ainda, né? Eu sou adepto da teologia calvinista. Ela é uma leitura parcial da revelação. Né? Ela vai colocar um óculos e vai fazer com que você tente enxergar tudo a partir daquela perspectiva. E toda vez que nós somos parciais, nós geramos injustiça naquilo que nós estamos produzindo, reproduzindo, pensando, refletindo, tá? Além disso, quando a gente pensa em teologia, é incrível o conceito de teologia. É o pensamento humano acerca da revelação. Então, se é pensamento humano, toda a teologia ela vai ser passível de erro, de questionamento. Então, eu não vejo como uma teologia feminista vai ajudar a igreja, ou vai ajudar as mulheres, né, para que elas sejam vistas na sua individualidade, tratadas com dignidade. Eu não vejo que isso é essencial para que a gente perceba as mulheres como elas devem ser percebidas. Eu não ver a importância da teologia feminista. Eu, de novo, volto. Se nós formos para uma teologia bíblica, nós vamos notar aquilo que é necessário. A teologia bíblica correta, ela vai abraçar todos os aspectos que o feminismo advoga nos dias de hoje. Valorização das mulheres, inserção delas no trabalho, realização profissional, realização familiar, todos aqueles assuntos que são pauta, né, do feminismo, numa teologia bíblica, mas aí sim, com uma perspectiva correta, vão se tornar uma realidade, uma verdade, né, presente no nosso meio. Essas teologias selecionadas, elas muitas vezes forçam textos a dizer o que eles não dizem, esquecem de outros textos muito significativos, né? Nós vamos para o extremo do feminismo. O feminismo, então, é engraçado isso, até paradoxal, né? As mulheres que lutam tanto agora pelos seus direitos, por dizerem que os homens se diziam superiores, dentro do feminismo você diz que a mulher é superior. Então, de oprimidas a opressoras,
E aí você vai criar uma teologia que de novo, ela vai privilegiar um grupo, e a teologia não é para privilegiar grupos. A teologia, ela é para nos mostrar Deus que olha para todos, né? Então, eu não consigo ver a necessidade de uma teologia feminista, muito menos de uma teologia machista, mas de uma teologia bíblica. De novo, a gente precisa ir para a Bíblia, né? Deixar de lado um pouco essas nossas mentalidades sociais e tentar colocá-las na Bíblia, porque elas não estão lá, Há percepções de lá que devem nos nortear sobre esses movimentos. Essa seria a visão correta, né? E eu creio que assim a gente ajuda muito mais as pessoas que estão à nossa volta, principalmente as mulheres na nossa igreja, que nós estamos abordando aqui, né? Ok. Pastor, continuando também contigo aí nas perguntas, o pastor tem atuado em uma igreja local, né? E nós sabemos que existem algumas acusações das feministas à instituição igreja, de que essa está omissa quanto à desigualdade de gênero, quanto à realidade que nós vemos hoje das mulheres, né, das lutas, das mazelas. Existe alguma coerência nesse apontamento das feministas em relação à igreja? Eu acho o apontamento coerente, tá? Eu acho ele coerente. Nós não podemos negar essa percepção. Em muitos momentos, e inclusive na realidade, em muitas ações, a igreja, lamentavelmente, é omissa. E em muitos momentos, inclusive, a igreja teve e tem uma visão distorcida acerca das mulheres. Mas aí, de novo, calma, né? E aqui nós vamos fazer uma crítica, né, ao cristianismo, que é importante, né? Uma crítica a todos nós. A sociedade como um todo, ela é seletiva e excludente. Começo de conversa, tá? Então a gente olha para a igreja, mas faz de conta que o mundo à nossa volta é perfeito. Não é isso, em hipótese alguma, tá? Se a igreja é imperfeita, é porque, de fato, as pessoas que vão até a igreja, elas são pessoas imperfeitas, pecadoras, que fazem parte de uma sociedade excludente, que seleciona em diferentes níveis, não apenas homem e mulher, né? A sociedade seleciona e exclui pela cor, e a gente pode abordar tantos outros temas aqui, são poucos, mas importantes. A sociedade é assim, e os membros das igrejas, das comunidades locais, eles fazem parte dessa sociedade, e eles absorvem de tudo isso também, e muitas vezes aquelas 2 horas de contato, né, com palavra e tal, são suficientes para retirar todos esses conceitos e preceitos que a sociedade acaba colocando na nossa mente e no nosso coração pecaminoso, tá? E isso faz com que a igreja, em muitos momentos, seja omissa, e não só omissa, lamentavelmente ela tem uma visão distorcida sobre as mulheres, porque somos nós, pessoas que fazemos parte desse mundo tão excludente, que estamos dentro da igreja também. E aí eu destaco, é a igreja local, não é a Bíblia e nem Deus que se omite, que foi omisso, mas a igreja local, sim, formada por pessoas como eu e você. E aí, eu gosto muito da história de missões, né? Quando você vai olhar para a história de missões, isso fica bem evidente, dentro do próprio contexto eclesiástico, tá? Mary Slessor é um dos nomes, né? Nós podemos mencionar várias mulheres missionárias que lutaram por espaço de mulheres dentro do campo missionário, porque por um período de tempo, as mulheres vocacionadas por Deus para missões, elas eram enviadas ao campo, as solteiras, para cuidar dos filhos dos missionários casados. Elas não exerciam um ministério específico, o ministério delas era acompanhar as crianças, os filhos dos missionários, por mais que elas tivessem vocação missionária, preparo para o campo, formação teológica, então não havia espaço. Então você vê que mesmo dentro da esfera cristã, teológica, missional, você vai ter essa omissão, você vai ter essa visão distorcida acerca da vocação das mulheres, né? Então, nem sempre a igreja tem se posicionado adequadamente, né? E eu creio que o próprio feminismo, ele ganhou espaço no mundo porque nós nos calamos. Nós sabemos do valor da mulher, nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Deus a ama tanto quanto ama a mim como o homem, e nós nos calamos, ou nós ignoramos alguns textos, lamentavelmente, e com isso surgem os movimentos sociais. E aí, quando a igreja se cala e surge um movimento social, é interessante observar isso, né? Nós poderíamos citar aqui como exemplo o socialismo também. Quando a igreja se cala
e surge um movimento social, aquele movimento social, ele vai bater de frente com a igreja, como que dizendo assim, vocês não fizeram nada, por que vocês não se posicionaram? Olha só, né? Então é interessante, nós sofremos os ataques hoje, ataques em alguns aspectos até coerentes, né? Mas é porque nós fomos omissos, porque nós não nos posicionamos biblicamente naquilo que nós deveríamos fazer. Então, há coerência. E essa reflexão, ela precisa ser feita por nós. E aí, não só sobre mulheres, né? Nós, como igreja, nós, de fato, atingimos todas as pessoas, nós promovemos o bem de todos, nós acolhemos todos, nós buscamos a salvação de todos, nós nos envolvemos com todos. Essa é uma autocrítica que precisamos fazer o tempo todo. O ser humano é egoísta, o ser humano é excludente. Então, essa crítica, ela é pertinente a nós em todos os momentos. Muito bem, e para concluirmos aqui nosso bate-papo, tem uma última pergunta, então, para Elaine. Nós tivemos aqui uma boa pincelada do que é o movimento feminista, seus ideais, né? Sua relação com a Bíblia, com a igreja, com a hermenêutica. E a minha pergunta, Elaine, é: se os ideais feministas, eles imperassem no nosso mundo, será que a gente ia desfrutar de uma verdadeira igualdade entre os seres humanos? Olha, não, não mesmo, né? Não porque eu tenho, não, mas por quê? A gente, é isso que o pastor José Mário acabou de dizer, né? Nós sabemos que existem, sim, posturas antiquadas, comportamentos desrespeitosos dentro da nossa comunidade cristã, falhas em alguns relacionamentos e como tratar, né, todo o trabalho dentro da comunidade cristã, comunidade local. E como o pastor José Mar falou, são reclamações legítimas, né, são incoerentes mesmo, há coerência nessa reclamação. E nós sabemos porque dentro da igreja tem as pessoas falhas, homens e mulheres com sérios problemas emocionais, sociais, espirituais. A gente pode colocar isso como falha na educação, né, familiar, na instrução inadequada que tiveram, né, falta de educação cristã também. Mas o pastor José Mar falou uma frase que me lembrou de outra, que eu ouvi essa semana da Bertotti, Fábio Bertotti, que diz assim: onde o cristianismo falhou, o feminismo cresceu. Então, é bem isso, né? Se a gente for olhar, né, essa questão de ter uma igualdade verdadeira, se fosse, né, nos moldes do feminismo. Como cristãos que somos, a palavra de Deus nos traz princípios a serem ensinados, como amor, respeito ao próximo, humildade, caridade, justiça, imparcialidade, uma vida sem favoritismo, né, na comunhão entre os irmãos, para que a gente tenha, então, uma vida saudável, cristã saudável em harmonia. Mas não são os princípios, porque a gente encontra alguns desses princípios em alguns movimentos sociais também. Mas não são os princípios que nos salvam, não é? Que nos transformam, mas é a morte vicária de Jesus Cristo. É a pessoa de Cristo, a vinda dele a este mundo que nos traz vida e vida com abundância. É Cristo que nos traz a possibilidade de termos as nossas vidas transformadas. Ele nos liberta, inclusive, de nós mesmos, né? Porque somos falhos. Então, neste plano terreno, nós nunca teremos uma configuração perfeita de igualdade. Humanamente falando, não é possível. Nós vivemos num mundo caído, e mesmo sendo nós, né, aqueles que creem em Cristo Jesus, tendo a vida transformadas, vivificadas pela ação do Espírito Santo a cada dia, né, pautando a nossa vida sendo pautada numa conduta ética e moral com os valores cristãos, né, é a palavra, viver a palavra de Deus. Mesmo e apesar de tudo isso, nós somos falhos. Então, humanamente falando, eu não visualizo isso só na eternidade, a verdadeira e perfeita igualdade entre todos. Então, aproveito para finalizar, né, essa minha fala também, o cuidado que nós mulheres devemos ter, né, quando flertamos com o feminismo. Cuidado quando a gente flerta com uma ideologia que tem lá na sua base princípios anticristãos, que desvalorizam a nossa identidade cristã, né? A grande problemática é essa, em não conhecer o que a palavra de Deus nos ensina, né?
Então, assim, cristãs, amigas, meninas, adolescentes e jovens, qual bandeira você tem levantado? Né? Porque nas nossas falas a gente percebe aonde é que nós estamos bebendo. Então, o desejo do meu coração, acredito da Martim, de todos nós, é que cada mulher, cada um que está assistindo essa live, volte o seu olhar para Cristo, para o que a palavra de Deus nos ensina, para a teologia bíblica e não, né, desvirtuadas, a palavra que é inerrente, é eficaz, então, que transforma as nossas vidas. Porque se as nossas lentes, se os nossos óculos forem a palavra de Deus, a gente não vai perceber esse mundo tão maluco, né? Claro que ele é, porque ele é caído, está no pecado, mas a gente não vai começar a criar desigualdades dentro do corpo de Cristo. A gente pode convergir e ter, então, e usufruir dessa mesma valorização. Aproveito para dizer que dentro da casa do Senhor, nunca me senti, né, preterida por ser mulher. Né? Sempre tive meu espaço, está excelente aquilo que Deus tem colocado no meu coração para fazer, as oportunidades que a igreja tem me dado. Existem algumas outras dificuldades, algumas outras mulheres podem levantar, mas olhar é para Cristo, focar em Cristo. E eu termino aqui em Mateus 7:12, né? Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. O nosso olhar tem que ser esse, né? De amor, de valorização de quem é a outra pessoa, seja ela homem ou mulher, seja ela quem for. Deus nos abençoe, né? Obrigado. Eu que agradeço aos nossos convidados, né? Foi muito edificante. E lembrando que esse nosso bate-papo, essa nossa conversa foi promovida pela Faculdade Batista Pioneira, mas também em parceria com a Junta Feminina Missionária. Então, para conhecer um pouquinho mais da JuFemi, basta acessar jufemi.org.br, saber um pouquinho mais da Junta, das programações, né? E agradeço de coração aos nossos convidados e todos aqueles que estiveram conosco também. Se desejarem saber um pouquinho mais, podem contatar com a gente através do nosso WhatsApp, 55333322205. Dessa forma, você vai poder também entrar em contato com algum dos nossos entrevistados nesse momento. Muito obrigado, então, a todos. Que Deus nos abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.